Falar sobre institucionalização requer um conhecimento prévio. Quando a gente vai entender sobre esse conceito, ele fala muito sobre institucionalizar, fazer pertencer a um local. Quando a gente vai entender sobre esse termo voltado para crianças e adolescentes, a gente entende que são medidas de proteção ofertadas pelo Estado para essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Mas conhecer sobre essa temática envolve leitura. E aí, fazendo uma entrevista com pessoas que não têm esse conhecimento prévio, não são dessa área, eu encontrei nessa nuvem de palavras principalmente a condição de cuidado com as crianças, regras, convicções e princípios, promover educação, limitar ações e independência. Quando a gente vai entender melhor sobre os termos, e depois que eu fiz uma pergunta inicial, eu dialoguei com os entrevistados sobre o tema, surgiram outras respostas. Então, quando a gente vai entender sobre esses conceitos, e perceber que muitas vezes proteger essa criança ou ofertar medidas de proteção para essa condição de vulnerabilidade requer também investimento em políticas públicas, locais adequados para essa institucionalização, para esse pertencimento dessa criança e desse adolescente, é importante que essas pessoas também entendam o que essa palavra e o que esse termo traz de significado. Depois desse diálogo, partindo desse conhecimento prévio, partindo além do que a literatura traz, surgiram outras palavras nessa nuvem. Então agora, palavras importantes, de promover condições, minimizar riscos, ofertar boas condições e reforçar a questão das relações familiares. Muitas dessas entrevistas, desses meus questionamentos, foram apontados como: e se essas relações familiares puderem ser retomadas? Quanto tempo e em quais condições essas crianças vão ser afastadas da convivência familiar e em quais condições elas podem retornar para essa convivência. Então a gente também traz aqui nessa nuvem de palavras falando sobre segurança para as crianças, proteção para o desenvolvimento afetivo, para o desenvolvimento cognitivo. Então é muito importante a gente entender a diferenciação tanto desse conhecimento prévio para pessoas que não têm essa área de conhecimento, que não são dessa área de atuação, nem da educação, nem da segurança pública, e também pensando nessa área de discutir, de promover a educação, de ser educador o tempo todo, trazendo novos conceitos para a população. Então, entendendo melhor e discutindo depois sobre a institucionalização de crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade, a gente pode ver que muita coisa mudou. Então, é muito importante que a gente continue trabalhando sobre essas questões de divulgar novas palavras, divulgar novos conceitos e também trazer essa discussão para o nosso seio familiar, para os nossos envolvidos, para as nossas zonas de participação e de presença, para que as pessoas também entendam e aprendam um pouco mais do que a gente já sabe.